Que agora a gente volta para Brasília com a Janaína Camelo, que tem informações sobre uma oitiva que vai acontecer amanhã. A Polícia Federal ouvindo um dos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro e também o ex-secretário Fábio Weingarten na investigação sobre mensagens atribuídas ao tenente-coronel Mauro Cid, delator do processo que corre no Supremo Tribunal Federal. Fala pra gente, Janaína Camelo, direto de Brasília, ao vivo, todas essas informações a respeito desta oitiva. Janaína, bem-vinda e boa tarde. Muito boa tarde, Kobayashi. Boa tarde a todos. Pois é, e são oitivas que vão acontecer ali de forma simultânea, né? Ao mesmo tempo, no mesmo local, para evitar que os dois combinem ali o que for dito nesse depoimento, né? A partir do que for questionado ali pela autoridade policial, né? Que um depoimento não influencie no outro. Então, os dois vão acontecer amanhã na Superintendência da Polícia Federal de São Paulo e durante a tarde. E quem exatamente vão ser ouvidos, além de Fábio Weingarten, vai ser o Paulo Cunha Bueno, que ele integra a atual equipe de defesa de Bolsonaro no STF, ali no caso da tentativa de golpe. O Fábio Weingarten, Kobayashi, ele foi secretário de comunicação, né, da Presidência da República, ali da SECOM, na gestão de Jair Bolsonaro, mas ele é aliado de Bolsonaro desde a campanha ali de 2022, depois que ele saiu do governo de Bolsonaro, ele continuou ali, até representando de vez em quando o Bolsonaro juridicamente, porque ele também é advogado, e inclusive ele é um dos investigados naquele inquérito das joias sauditas, né, da venda ilegal de joias que foram presenteadas ao Brasil no governo de Bolsonaro. Então, os dois, Paulo Cunha e Fábio Weingarten, na prática, são investigados por tentativa de atrapalhar as investigações do caso da tentativa de golpe, né, por obstrução de justiça. E isso está dentro daquele inquérito que prendeu Marcelo Câmara, que é réu também no STF, na suposta tentativa de golpe. Depois ali que foram reveladas mensagens entre o advogado dele, Eduardo Cantz, e também o Mauro Cid, né, por contas ali criadas no Instagram. E aí, segundo ali a defesa de Mauro Cid, o advogado estava tentando informações privilegiadas do depoimento de Mauro Cid, inclusive ele também é investigado aí nesse caso. Aí agora a defesa de Mauro Cid está acusando a defesa de Bolsonaro também de tentar informações privilegiadas, inclusive de ter tentado demover Mauro Cid da ideia da escolha ali da equipe do Dr. César Bittencourt, que foi quando o Mauro Cid decidiu firmar o acordo de delação premiada ali com a PGR, né? A Polícia Federal, dentro desse inquérito de obstrução de justiça do caso, teve acesso ao celular da filha menor de idade de Mauro Cid. Ali constatou que ela foi, por diversas vezes, procurada por Fábio Weingarten, insistentemente. Não só ela, mas também a mãe de Mauro Cid, a esposa de Mauro Cid, tanto por Weingarten como por Paulo Cunha e também Eduardo Cantz. A mãe do Mauro Cid, Kobayashi, ela disse ali à Polícia Federal. Ela assinou uma declaração por escrito, entregou à Polícia Federal, a mãe, a esposa de Mauro Cid também, e a mãe disse que foi procurada por diversas vezes na Hípica de São Paulo, pelo Paulo Cunha e também por Eduardo Cantz. E ela diz ali nesse depoimento à Polícia Federal o seguinte, que essas tentativas de aproximação eram muito constrangedoras, porque ela sabia que basicamente eles queriam que o Mauro Cid trocasse de advogados, que fossem todos ligados a uma única defesa. No depoimento da esposa de Mauro Cid, ela disse o seguinte, que também recebeu vários telefonemas de Fábio Weingarten, procurava nunca atender esses telefonemas, mas ela acabou atendendo por conta da filha, que era também insistentemente ali procurada por ele. Ela também disse que isso aconteceu quando Mauro Cid começou a ser defendido pelo Dr. César Bittencourt, e segundo ela, o que Fábio Weingarten dizia era que ele tinha diversos advogados muito melhores que poderiam fazer a defesa de Mauro Cid. Acabou que Mauro Cid realmente escolheu ali por César Bittencourt e firmou o acordo de colaboração premiada nesse caso. Então, esses depoimentos foram marcados por decisão do ministro Alexandre de Moraes e estão marcados amanhã aí em São Paulo, na Superintendência, no período da tarde. Kobayashi. Muito obrigado, Janaína Camelo. Daqui a pouco você volta com mais informações. Por aqui eu já quero conversar com o nosso time a respeito disso. Quero ir com Zé Maria Trindade sobre esta oitiva que vai acontecer a respeito das conversas que teriam sido tentadas pelos ex-assessor e advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação ao Mauro Cid. Zé Maria.
Olha, são tantos inquéritos e processos que nós perdemos ali a mão do que está acontecendo, né? O principal processo, esse já está nos momentos finais, já abrindo para alegações finais, que é aquele da acusação de golpe e do primeiro grupo, né? Do ex-presidente Jair Bolsonaro e a cúpula do governo passado. Esse caso aí é emblemático. Veja bem, são vários processos entrelaçados. Este caso, a acusação pode parecer uma coisa simples, mas é grave. É o que justifica, por exemplo, uma prisão preventiva, que é tentar obstruir a justiça, tentar atrapalhar a justiça. E a gente vê ali, através desses depoimentos, de que houve, por parte dos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro e do grupo do ex-presidente, uma tentativa de saber como era a delação do Cid e se seria possível evitar essa delação e ter uma defesa única. Veja bem como é um momento sensível. Esse processo que deu na tentativa de golpe e tal, nessa grande denúncia, foi o cartão de vacinação. Através dele, né, é que o Cid fez a tal delação premiada. Essa delação premiada é a base de todo o inquérito, e aí foram somando documentos, depoimentos, mas a origem é o cartão de vacinação, quando o tenente-coronel Cid fez a delação premiada. E aí a defesa do ex-presidente, evidentemente, queria saber qual era o nível dessa delação e se seria possível evitar a delação premiada. Só que isso pode ser considerado como obstrução de justiça. E através desses depoimentos é que a gente vai ficar sabendo até onde foi essa tentativa de saber como era a delação do Cid. Muito bem, eu quero ir com o Gustavo Segré. Segré, lembrando que essa tentativa de demover o Mauro Cid, de contratar, de constituir o Dr. César Bittencourt, tinha a ver, na ocasião a gente até comentou bastante isso aqui na Jovem Pan, que foi a questão do seguinte: o César Bittencourt é um advogado conhecido por ser especialista em delação premiada. Então, naturalmente, quando se noticiou que o Mauro Cid estava contratando um advogado especialista em delação premiada, logo todo mundo já presumiu que ele faria uma delação. Como é que você vê essa tentativa, se isso vier a se confirmar, dos outros integrantes do processo, não só os advogados que atuam, mas como ex-assessor, o Fábio Van Garten, que teriam tentado demover o Mauro Cid dessa ideia de trocar de advogado, não contratar um advogado especialista em delação? Bom, não entendo direito, mas se as pessoas têm a proibição de falar quando tem um vínculo processual numa investigação contra elas, eu não sei até onde fica o alcance de eventuais advogados que possam contatar qualquer uma das partes para tentar, eventualmente, inclusive, ser contratados. Eu não sei se isso é ou não delito. Mas imaginemos que seja, por um momento imaginemos que seja. Se isso aconteceu no passado e a investigação já continuou, e essa mudança, teoricamente proposta por Van Garten para o Cid, não prosperou, eu não vejo qual seria o delito nesse caso. Mas imaginemos por um momento que foi feita essa situação. Hoje em dia, me liga alguém e eu vejo Nelsinho Kobayashi. E eu não quero te atender. Então o que faço? Bloqueio. E você não me liga mais, se acabou. Aí pode ligar para meu filho. Aí fala, se te ligar o Nelsinho Kobayashi, você bloqueia, tá? Então não precisa ter um monte de ligações tentando. Já quando é um acordo que busca uma aproximação pessoal, aí a coisa muda. E aí pode ter, eventualmente, sim, um constrangimento por parte das partes. Isso é perfeitamente entendível, mas continuo sem entender se essa aproximação é delito também. Não entendi muito bem por que essa chamada agora de uma investigação que já está no finalmente, né? Parece que a questão é a seguinte: quando teve a notícia de que o Mauro Cid estaria usando de um perfil falso, isso foi denunciado pelo advogado Kuntz, que é advogado, se não me engano, do Bolsonaro. O Kuntz é do Bolsonaro também? Não me lembro se é exatamente dele. Sim. Mas houve um ofício do STF às empresas, à Meta, para que fornecesse todos os dados. E nessa resposta das redes sociais é que isso teria sido desvendado, o Fábio Piperno. Como é que você vê a situação agora do advogado e do Fábio Van Garten? Bom, então, isso foi desvendado agora. Então é por isso que tem que ser checado. Porque, veja, há uma flagrante covardia, há uma ação torpe de se procurar uma adolescente para tentar buscar detalhes de ações que o pai dela estaria tomando.
Ninguém ia ligar para a filha do Mauro Cid para falar, puxa vida, olha, papai está preso, você está precisando de alguma coisa aí e tal, como é que é, enfim, como é que está a vida? E veja, a filha, a mãe, a esposa, quer dizer, qual era a intenção desse pessoal ao vasculhar esse ponto, o entorno do Mauro Cid? É óbvio que não era justificado por nenhum fim nobre, né? Então, a gente está falando de uma atitude flagrantemente, no mínimo, incorreta e do ponto de vista ético para lá de duvidoso. A justiça vai investigar se houve ou não alguma ação criminosa nisso. Mas o fato é que, ao procurarem a filha de 14 anos, a esposa e a mãe do Mauro Cid, a fim de obter respostas e informações, a intenção provavelmente não era só de prestar socorro a essas pessoas. Sua opinião, Alan Gani? Olha só, o que eu vejo que a estratégia do Bolsonaro, ou da defesa do Bolsonaro, melhor dizendo, está procurando inconsistências na delação do Mauro Cid. Uma dessas inconsistências seria a comunicação por meio de um perfil, né, supostamente atribuído à sua esposa, o que seria proibido pelo acordo de delação premiada. Mas não é só isso. A delação premiada de Mauro Cid traz uma série de inconsistências de local, quando ele se refere a local, ele não se lembra exatamente quando que ele falou algo, onde que ele estava, inconsistência de datas, também teve aquele vazamento das mensagens que ele disse que estava sob pressão e que muito do que ele falava ali eram pelas circunstâncias que ele estava, depois ele mesmo desmente isso numa delação premiada. A versão que ele dá no Supremo Tribunal Federal com a delação premiada também é divergente, relacionado à minuta de golpe, né? Ali na primeira versão da delação premiada, o Bolsonaro teria participado da minuta de golpe, sabia ativamente, já no seu depoimento no Supremo Tribunal Federal, o Bolsonaro jamais teria concordado com aquela minuta, as reuniões eram muito mais num caráter informal do que formal. Portanto, a defesa de Jair Bolsonaro vai tentando, por todos esses aspectos, né, anular a delação de Mauro Cid. Por quê, Koba? Porque todo este processo ele foi constituído, em boa parte, em cima da delação de Mauro Cid. Mas atirou no que viu e acertou no que não viu, que só piora a situação da defesa. Porque até então não se sabia desse tipo de pressão, por exemplo, em cima de uma criança, de uma menina de 14 anos. Agora se descobre isso. E não foi porque o Mauro Cid delatou. Foi exatamente por conta dessa quebra de sigilo. Olha só trazendo a informação completa, o Eduardo Kuntz, que é advogado aqui de São Paulo, ele é advogado do Marcelo Câmara. Os dois estão sendo investigados, o Marcelo Câmara, inclusive, preso depois de ter noticiado ali uma conversa que teria havido com o Mauro Cid através de um perfil fake, que seria no nome da esposa do Mauro Cid. E, inclusive, até o advogado do Câmara agora também constituiu novos advogados, vez que se tornou também investigado. Quero ir com o Zé Maria Trindade, quero entender o seguinte, tudo que a gente está vendo aí parece, então, Zé, é a tentativa de desconstruir a delação do Mauro Cid, seja pela credibilidade, seja pela falta de voluntariedade, seja até pela quebra de alguns requisitos dessa delação, que seria dele não se comunicar com os outros, e isso teria sido quebrado por um perfil fake. Como é que você vê essa tentativa? É possível anular a delação do Mauro Cid, Zé? Pois você sabe que essa é uma grande dúvida, né? E a grande interrogação desse processo é saber o que vai acontecer com o Mauro Cid. Porque os outros, todo mundo sabe que serão condenados. Pelo andar da carruagem aí, tudo indica que serão todos condenados. Agora, o Mauro Cid tem essa interrogação. Qual é a grande interrogação? É sobre a pena dele, o tamanho da pena dele. Na negociação, ele não vai ficar preso, né? Ele vai ser condenado a uma pena menor e não haverá também a tal persecução penal da família, do pai, que tem provas ali de que ele negociou as joias e tal, e tem envolvimento, e da família. Então, essa foi a negociação e o tamanho da pena do Mauro Cid. Mas, diante disso, a gente já sabe com certa antecedência que, pelo menos, o ministro Fux vai questionar a delação para o Cid. A delação premiada é uma lei relativamente nova. Foi promulgada, sancionada pela ex-presidente Dilma, né?
e ainda há dúvidas sobre a aplicação. Ela já veio para o Supremo algumas vezes, houve mudanças de interpretação do próprio Supremo, mas tudo indica que, mesmo se a delação for cancelada para o Mauro Cid, ela continua valendo para o processo. Essas são as regras. O delator, ele se compromete a não continuar delinquindo, se compromete a devolver o dinheiro em caso de roubo, e não foi o caso, né? E principalmente falar a verdade, ele não pode mentir. Se o delator não obedecer às regras, a delação para ele cai, mas o conteúdo pode ser usado. Então, a tendência aí é essa, de dificultar a vida do Cid, porque ele tentou ali uma delação mais ou menos. Ele está preso a esse, vamos dizer, a este instinto militar, né, esse compromisso militar. E ao mesmo tempo que ele não quer ser um traidor da farda, né, ele quer livrar a família e ser o delator. Mas a gente sabe que a justiça não admite essa dualidade. Ou você está dentro do ônibus ou fora do ônibus. Não pode estar ao mesmo tempo em algum lugar. Ou ele é delator, ou então ele é um protetor das Forças Armadas e dos colegas de governo.